Tribunal Superior Eleitoral com esforços para, segundo os termos usados pelo STF, combater a desinformação no judiciário. Os tribunais vão desenvolver ações que visem esclarecer o funcionamento das instituições e rebater notícias falsas. Piperno, existe muita desinformação, gente colocando notícia falsa com o objetivo de prejudicar o judiciário? Boa tarde, William, Marco, boa tarde aos nossos amigos. Existe principalmente, William, muita gente plantando dúvidas, né? Algumas pertinentes e muitas outras apenas com o intuito de tumultuar. Então é claro que qualquer esforço que os tribunais façam no sentido de conferir maior transparência a esse processo e, claro, informar melhor a população, sim, porque o grande alvo de algumas campanhas, de algumas ações de desinformação são exatamente aquelas pessoas que estão menos informadas a respeito de todos os processos que cercam o pleito, né? As próximas eleições. Então, eu acho muito oportuna, assim, essa ação do TSE. Marco, falta informação para a sociedade. É muito comum você ouvir, a polícia soltou o bandido. Na verdade, não é a polícia que solta. Quem solta é o judiciário. No fundo, as pessoas não conhecem bem a estrutura do governo. Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno. Olha, aqui, o que me preocupa dessa situação conflagrada aí de ativismo judicial é que você percebe uma movimentação que não é típica, não deveria ser considerada normal por parte dos ministros da Suprema Corte. Por quê? Porque a desinformação, a mentira, ela faz parte do dia a dia. A gente vive, né, numa sopa de mentiras socialistas. O Brasil, ele viveu durante anos acreditando em mentiras populistas de esquerdistas. Olha só, dá para fazer um poema disso até, Piperno. Rima muito pobre como argumento. Né? E por que a questão é a seguinte: deixa o poder de decidir nas mãos do destinatário final. Qualquer pessoa que atravessa, né, essa comunicação, seja no WhatsApp, seja dos meios de comunicação, seja por agência de checagem de fatos, está querendo de alguma forma manipular o jogo. E isso é ruim por quê, meu caro William? Porque quem define o que é melhor é o livre mercado de ideias. Então, qualquer tipo de intervenção judicial nesse sentido, o medo que gera nos liberais, muito mais nos libertários, é o quê? Poxa, o que será que ele vai fazer? Uma coisa é ele ter uma assessoria de imprensa falando, olha, o Supremo acha que isso é verdade. Não, isso não é bem assim. Tudo bem, eles podem fazer isso. Agora, querer cercear, né, meios de comunicação, querer estabelecer o que é verdadeiro ou falso, ótimo, eles podem até fazer. E vai ficar pior ainda para eles, porque é que nem a agência de checagem que tem os fatos checados e se mostram mentirosas. Quem vai saber no final o que é verdade e o que é mentira é a população. E o tempo é sempre o senhor da razão também. Então você se permite viver nesse oceano de mentiras o dia inteiro. E acha isso uma coisa normal. Muda de canal que vocês vão ouvir um monte de mentira. Entendi. Bom, William, eu só quero dizer uma coisa. Bom, primeiro que quem acostumou a mentir, inclusive a tentar fraudar processo eleitoral aqui no Brasil, ele fala com você sabe que o escândalo Proconsult, por exemplo, o que foi o escândalo Proconsult? Foi uma tentativa de fraude numa eleição para governador do Rio de Janeiro, contra o então candidato do PDT, Leonel Brizola, uma fraude, aliás, desmontada pelo Jornal do Brasil, e o Brizola acabou tomando posse. Então, aquilo chamou-se na época de o escândalo Proconsult. Então, esse pessoal sempre tentou muitas manobras. Então, hoje, é claro que você pega, por exemplo... Quem que planta na mentira? Isso é muito fácil. Quando, por exemplo, um canalha chega e fala assim, olha, a eleição de 2018 foi fraudada. Com base em quê, cara pálida? Você tem alguma evidência? Você tem alguma prova? Vai ser mas não, de falar? Aí não, de jeito nenhum. Vai ser processo mentiroso. Esse é o caminho. Mas aí você espalha essa notícia e muito incauto acaba acreditando. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, disse: ataques de desinformação contra o Poder Judiciário representam atentados contra a democracia. Olha o problema aí. Mas isso não é fato? Ele está falando alguma mentira? Deixa eu te falar uma coisa, William. Se eu coloco na conta do Judiciário uma coisa que o Judiciário não está fazendo, eu não estou atacando o Judiciário, não estou atacando a democracia, Marco. Isso daí é semântica pobre. Semântica pobre. A gente quer
diminuir a nossa capacidade intelectiva, diminuir o potencial cognitivo da nossa comunicação, a gente vai começar a misturar tudo. Ataque é ataque. Agora, você pode falar de maneira simbólica, isso pode representar um ataque. Aí eu falo, explique melhor. Não, veja bem, o discurso é assim, assim, assado. Agora, o que o pessoal está fazendo é uma coisa muito perniciosa, ruim. Exemplo. Ruim para a democracia, que é misturar ataque com violência. Essa ideia que eles defendem de uma violência simbólica contra as instituições, falando que a desinformação é igual a ataque. Opa, peraí. Quantas coisas eu já ouvi, até mesmo em votos de ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu considero falsas. Tem cada bizarrice, posso dar 1 milhão de exemplos. Eles votaram, vou dar um exemplo até mais acadêmico. Eles votaram pela manutenção do monopólio postal dos Correios. Nos votos, os ministros falavam que o eixo que financiava os Correios no Brasil inteiro era o eixo Rio-São Paulo. Não teria correspondência, não teria comunicação entre Acre e Amapá, por exemplo. Então, quer dizer, eles partem de uma série de premissas falsas, teóricas, alusivas aí a um viés desenvolvimentista da esquerda, progressista, e eu posso considerar isso daí completamente falso, equivocado, errado. Agora, se eu critico com veemência um ministro do Supremo Tribunal Federal, seja por sua posição política, ativista, que está sim avançando em cima dos outros poderes, isso não quer dizer que eu estou atacando-o. Então, mas isso não é um tipo de ataque, Piperno, porque assim, o ministro também disse que o inquérito das fake news, por exemplo, ele tocado na corte, ele revelou notícias de atos preparatórios de terrorismos contra o STF. A gente não tem que levar em consideração essa informação ou essa possibilidade de um ataque terrorista contra o STF? Eu acho que ele está cumprindo com a obrigação de proteger, de tentar blindar a corte que ele preside. E ele diz que tem informações que os levaram, no caso os ministros, a tomarem atitudes de maior cautela, de blindagem em relação a esses tribunais. Então, eu acho que se os ministros da Suprema Corte chegaram à conclusão de que era necessário se investigar melhor essas suspeitas, então que essas suspeitas sejam investigadas. Até porque, amanhã depois, se acontece alguma coisa, alguém pode dizer, mas espera lá atrás houve essa denúncia e isso não foi devidamente investigado. Ou você viu em algum momento ataques ao Supremo e configura eles como um ataque terrorista ou a possibilidade de? Bom, em relação ao ataque terrorista... Prepare-se para tergiversação agora. Em relação ao ataque terrorista, eu não vi. O ministro disse que ele tem indícios. Agora, tentativa de ataque à estrutura física dos tribunais, sim. Aliás, no 8 de setembro do ano passado, quando, inclusive, esses tribunais tiveram que ser muito bem protegidos, porque caminhões e muitas pessoas se dirigiam até lá, ameaçando até invasão. Falar que quer ver um ministro... Então, falar que quer ver um ministro apanhando, tomando uma surra, isso é um ataque terrorista? Não, óbvio que não. Isso daí faz parte até de um viés popular. Você sai com o pessoal na rua, o Piperno chama o Bolsonaro de genocida o tempo todo. Muita gente chama. O que você faz com um genocida fascista? Prende. Você prende. Ele está sendo investigado. Deixa eu falar mais. Tem mais. Não, o que está previsto na Constituição é prender. Isso gera uma repulsa tão gutural, tão visceral, que você quer aniquilar a pessoa. Coitadinho. Esse discurso inflamado dessa esquerda delirante, ele serve para quê? Se não para gerar essa repulsa, gerar essa sensação de violência. O discurso virulento é propagado pela esquerda constantemente, todos os dias. E eles são engraçados, porque daí é o equivalente a eles usam o discurso violento e se fazem de vítima ao mesmo tempo. A decisão do STF foi uma resposta ao presidente Jair Bolsonaro, que acionou o STF contra o ministro da Corte, Alexandre de Moraes. Na ação, o Bolsonaro questiona sua inclusão no inquérito das fake news, que apura a disseminação de notícias falsas contra ministros do Supremo. Piperno. William, vamos lá, vamos ser claro. Eu quero saber o seguinte, Bolsonaro está tentando criar algum tipo de impedimento para o Alexandre de Moraes numa possível ação em função das eleições? Ele quer, obviamente, provocar constrangimento. Ele sabe que o ministro será o presidente do TSE
do momento das eleições e sabe que muito provavelmente ele vai perder. E aí quer sim gerar esse clima todo do tipo, eu perdi porque olha só quem é o presidente disso aí. Eu perdi porque sabe como é, houve manipulação. Então, William, isso aí é a crônica de um golpe anunciado, como a gente vem dizendo há muito tempo. A chocadeira voltou. A chocadeira voltou. A chocadeira voltou. Aí que você se engana, a chocadeira não voltou. Ela nunca partiu. Ela está lá desde 1º de janeiro de 2019. Ou seja, o ovo da serpente do golpe continua sendo chocado e esse é só mais um capítulo. Ou seja, eu perdi porque eu tenho um presidente do TSE hostil a mim. Marco, Bolsonaro tentou criar algum tipo de impedimento para Alexandre de Moraes lá na frente? Tecnicamente, ele pode fazer isso? Sim, ou melhor, verdade, ele conseguiria fazer isso? A queixa-crime que ele apresentou no âmbito do Supremo Tribunal Federal tinha o intuito, a finalidade de gerar, pelo menos no âmbito, se fosse reconhecida, naturalmente deveria surtir um efeito de gerar o reconhecimento da suspeição de Alexandre de Moraes. Ponto final. Porque ele é suspeito. Suspeito por quê, Marco Antônio? Porque ele demonstra de maneira ativista uma posição reticente, contrária, violadora do nosso ordenamento jurídico, da nossa Constituição, contra a presidência da República na figura de Jair Bolsonaro. Prova cabal disso, não precisa ir muito longe, é a decisão posterior ao decreto de graça editado e publicado no Diário Oficial. Então, quando você tem um ministro que rompe com o padrão de normalidade das decisões judiciais, que foge da liturgia do cargo, que viola o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, você tem um juiz que naturalmente está perseguindo Bolsonaro e pessoas que defendem o governo Bolsonaro ou pessoas que são pró-Bolsonaro. E o que ele quis com isso? Eventualmente gerar a suspeição para que ele só saia da presidência do TSE. E eu vou te falar uma coisa, vou além disso. Se ele tivesse um pingo de respeito pelo processo eleitoral e pelo processo democrático brasileiro, ele pediria o afastamento por conta própria. Ele não presidiria o TSE, porque ele sabe que quem está gerando esse tipo de perturbação da ordem e total desorganização e insegurança jurídica nos brasileiros, o nome dele é Alexandre de Moraes. Ok, olha, nós estamos chegando a 5 milhões de seguidores no canal da Jovem Pan News no YouTube. Acessem o canal, se inscrevam. Pelo canal da Jovem Pan News no YouTube você encontra toda a nossa programação ao vivo ou quando você quiser assistir. Acesse e se inscreva. E aproveite para comentar no programa Opinião justamente os comentários do Marco Antônio e do Piperno. Aproveitando, dando continuidade, nós temos Eu só queria... 30 segundos, Piperno, sobre esse 30 tema. segundos, ok. Porque ele vai continuar. Eu tenho outro... Eu preciso trazer um outro ingrediente para cá. Eu não faço os seus comícios de Antônio Conselheiro do Jardim. 30 segundos no relógio contando a partir de agora. 30 segundos, fácil. Até vou fazer uma cena porque é rápido. Olha, disse Jair Bolsonaro no comício do dia 7 de setembro. Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Ou seja, isso é jogar fora das 4 linhas e lá atrás já preparava o golpe. Isso é discurso.